Olá pessoal, eu sou o professor Jardel e a nossa aula de hoje é sobre radiciação. Vamos pensar um pouco. Como podemos calcular a área de um quadrado cujo lado mede 4 centímetros? Um lembrete aqui lá da geometria. Ela diz que a área do quadrado é igual a lado elevado ao quadrado, ou ainda que a área do quadrado é lado vezes lado. Quando eu falo de lado, estou falando da medida desse lado. Então, tem aqui a resolução dessa situação. A área do quadrado é igual a lado vezes lado. A área do quadrado é igual a 4 vezes 4, o que me resulta em 16. Então, tem resposta. A área desse quadrado mede 16 centímetros quadrados. Uma outra situação. E se eu quisesse achar a medida dos lados de um quadrado, sabendo que sua área mede 64 centímetros quadrados? Novamente, nosso lembrete, falando da área do quadrado. E vamos para a resolução. A área do quadrado é igual a lado vezes lado, ou ainda, lado elevado ao quadrado. Então, substituindo a informação que eu tenho, fica 64 é igual a lado elevado ao quadrado. E aí eu penso, qual número que elevado ao quadrado resulta em 64? Tá aqui a resposta, é o 8. Então, a minha resposta é, o lado desse quadrado mede 8 centímetros. Uma outra situação, agora envolvendo volume, é a seguinte. Agora vamos pensar no cubo de aresta 2 centímetros e calcular seu volume. Então, tem aí o cubo, tem um lembrete aqui. A geometria nos diz que o volume do cubo é igual a aresta elevado ao cubo, ou medida da aresta vezes a medida da aresta vezes a medida da aresta, ou seja, uma multiplicação com 3 fatores iguais. Resolução, volume do cubo é igual a aresta vezes aresta vezes aresta. A aresta mede 2 centímetros, então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, o que me dá 8 centímetros. E essa é a resposta. O volume desse cubo mede 8 centímetros cúbicos. Mais uma situação é a seguinte. E se eu quisesse achar a medida da aresta de um cubo que tem volume igual a 125 centímetros cúbicos? Nosso lembrete novamente. E a resolução. Só que agora, pessoal, a situação, o problema, me dá a medida do volume e quer saber a aresta. Então, substituindo, vai ficar 125 é igual a aresta elevado ao cubo. Aí eu penso, qual número que elevado ao cubo resulta em 125? A resposta é 5 centímetros. Então, a aresta desse cubo mede 5 centímetros. Vejam bem, quando buscamos um número que, quando elevado ao quadrado, ou quando multiplicado por ele mesmo, resulta em 64, nós estamos procurando a raiz quadrada de 64. Quando buscamos um número que, elevado ao cubo, resulta em 125, nós estamos buscando a raiz cúbica de 125. Com isso, chegamos à seguinte conclusão. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Falando de radiciação, vamos conhecer os elementos dessa operação. Então, aqui eu tenho como exemplo a raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Esse 3 aí, nós chamamos de índice. E vocês podem observar o seguinte, quando a raiz é quadrada, esse índice ele não aparece. Então, a dica é, quando eu tenho uma raiz onde o índice não aparece, eu posso falar que ela é uma raiz quadrada. Esse símbolo a gente chama de radical. O 2, que é a resposta, a gente chama de raiz. E o número que vem dentro do radical, no nosso caso aqui é 8, nós chamamos de radicando. Agora, vamos calcular algumas raízes, lembrando no nosso raciocínio das situações de problema lá do início. Eu tenho aqui raiz quadrada de 49. Olha ali, o índice não aparece, mas eu sei que é uma raiz quadrada. Vou pensar da seguinte maneira, qual o número que elevado ao quadrado resulta em 49? Vou pensar, vou fazer os meus cálculos auxiliares, 2 vezes 2, quanto é 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, assim por diante. Eu vou achar que a raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? 7 vezes 7, ou 7 elevado ao quadrado, é igual a 49. Raiz quarta de 81. O pensamento é o seguinte, qual o número que elevado à quarta potência resulta em 81? Também vou fazer os meus cálculos, não vou tentar adivinhar. Vou experimentar.
Aí eu faço 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Por que 4 vezes? Porque o meu índice ele é 4. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E assim eu vou achar a resposta. Raiz quarta de 81 é igual a 3. Porque 3 elevado a 4 é igual a 81. Próximo exemplo. Raiz cúbica de menos 27. E aí a dica é uma raiz cúbica de qualquer número negativo vai me dar como resposta um número negativo. Pensamento. Qual número que elevado ao cubo resulta em menos 27? Então, já sei que a resposta vai ser negativa. Aí eu faço, novamente, experimentando. E vou achar como resposta raiz cúbica de menos 27 igual a menos 3. Pessoal, vejam bem. Aqui eu estou falando de raiz cúbica. Nós vamos ver que uma raiz quadrada de número negativo, por exemplo, não vai existir. Mas isso lá na frente. E uma raiz com fração, não tem problema. O pensamento é o mesmo. Eu tenho aqui uma raiz quadrada de 9/16. Aí o pensamento é o seguinte: qual o número que elevado ao quadrado resulta em 9/16? E aí, vamos seguir o mesmo raciocínio. Eu vou achar como resposta uma fração. Então, está aqui. Raiz quadrada de 9/16 é igual a 3/4. Por quê? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma caneta para a gente marcar. É como se eu fizesse separado raiz quadrada de 9, que vai me dar 3 como a resposta. Traço de fração eu repito e eu faço raiz quadrada de 16, que vai me dar como resposta o 4. Então, raiz quadrada de 9 sobre 16 é igual a 3 sobre 4. Quando uma raiz existe em R, como eu falei lá no caso da raiz cúbica de menos 27, ela existe. Mas se fosse uma raiz quadrada de menos 27, ela não existiria. Vamos ver por quê. Só para lembrar, R é o conjunto dos números reais. A gente viu lá nas séries anteriores que nós temos conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais, e os reais é a união desses todos os conjuntos que nós aprendemos. Acompanhe o exemplo. Eu tenho raiz quadrada de menos 16. Nós vamos resolver essa questão por experimentação. Vamos experimentar. Eu tenho aqui mais 4 elevado ao quadrado, que é igual a mais 4 vezes mais 4, que é igual a mais 16. Eu faço ali a regrinha de sinal, mais com mais dá mais, então minha resposta é positiva. E se eu fizesse com menos 4? Menos 4 ao quadrado é igual a menos 4 vezes menos 4. Menos com menos dá mais, então a resposta também é positiva. Vocês podem observar que tanto o mais 4 quanto o menos 4, quando multiplicado por ele mesmo, sempre vai estar positivo. Então, podemos observar que qualquer número elevado ao quadrado terá sempre um resultado positivo. E se eu quisesse fazer a raiz quarta de menos 81? Num dos exemplos que eu dei lá nos slides anteriores, nós fizemos a raiz quarta de 81 positivo. Só que no nosso caso aqui, a raiz é negativa. Também vamos experimentar. Se eu fizer o mais 3 elevado a 4, vai ficar mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3, o que me resulta em mais 81, positivo. Se eu fizer com menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, o que vai me resultar em mais 81. Então, vocês podem observar, qualquer número elevado à quarta potência terá sempre um resultado positivo. E nós podemos estender isso para os demais expoentes pares ou índices pares. Qualquer número elevado a um expoente par terá sempre um resultado positivo, que nos leva a concluir que não existe raiz real de índice par e radicando negativo. Essa é uma condição para me mostrar que a raiz ela não existe. A raiz real de índice par e radicando negativo. Dizemos que não existe em R. Esse Ezinho virado ao contrário, cortado no meio, significa não existe. E quando o índice for ímpar, a raiz existe em R? Vejam bem, estamos investigando as raízes com radicando negativo. Por quê?
Já vimos que raiz com radicando positivo sempre existirá em R. Acompanhe um exemplo. Eu tenho raiz cúbica de menos 27. Vou testar com o mais 3 e também com o menos 3. Quando eu testo com o mais 3, fica mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3, que vai dar mais 27, dá positivo. Quando eu testo com o menos 3, vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, menos com menos mais com menos menos, o que dá menos 27. Então, aqui, achei aqui a resposta que eu queria. Então, a raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3. Então, o único caso que a raiz não vai existir é quando o meu índice for par e o meu radicando for negativo. Né? Essa aqui é a conclusão desse exemplo. Existe raiz real de índice par e radicando negativo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Né? Qualquer dúvida, deixe um comentário abaixo aí no vídeo e até a próxima.